Estamos no último mês do ano e com certeza você está naquela procura por itens interessantes para você imprimir na sua impressora 3D. E eu separei três aqui bem bacanas, principalmente para quem gosta de anime, fora que eu vou dar algumas dicas muito boas para você conseguir ter sucesso na sua primeira impressão. Lembrando que meu nome é Gustavo e se você não está inscrito, já se inscreva porque a gente está ativamente aqui toda semana trazendo um conteúdo exclusivo para você que quer se aventurar no universo da impressão 3D. E obviamente, não se esqueça de deixar o like. Então, sem enrolação, o resultado das três eu já tenho. Eu já imprimi as três, inclusive uma delas eu imprimi há muito tempo, mas eu acho que casa muito bem com o vídeo. Duas delas são figures com bastante detalhes. Então, na prática, se você nunca imprimiu uma action figure, você vai já ter de teste duas muito bacanas, com bastante detalhes que eu já vou passar algumas dicas para vocês também conseguirem imprimir. Vamos começar pela primeira, que é essa action figure do anime Solo Leveling. É o personagem chamado Beru, ele é uma sombra do personagem principal, então por isso que eu fiz ela na coloração preta, e ela tem um visual meio roxo, porque é como se fosse uma névoa aí que fica em volta dela, traz detalhes. E como eu não tenho AMS, lembrando que as três que eu vou mostrar hoje não tem essa necessidade. Então essa aqui, eu imprimi duas partes separadas na cor roxa, que é a asa e a base, e o personagem principal aqui na cor preta. Mas olha como ele tem detalhes, que bacana. Desde o dente dele até mesmo essas garras que ele possui na barriga. Esse arquivo eu encontrei lá no Maker Word, então eu vou deixar o link aqui na descrição, não só desse, dos próximos itens também que eu vou demonstrar aqui para vocês, e eu vou demonstrar o que eu fiz para conseguir imprimir essa action figure com bastante detalhe, lembrando que essa mãozinha aqui tem a dificuldade, porque como ela tem suportes e os dedos são muito finos, tem alguns parâmetros que vocês têm que ter uma atenção, tá? Mas o principal é a coloração, porque aqui é um arquivo que pelas fotos você consegue ver que ele é dual color, então dá para você colorir, assim como qualquer outro arquivo, mas quero lembrar vocês, para quem tá começando no universo da impressão 3D, você não precisa necessariamente de um equipamento de troca de cor, de troca de filamento, que seja AMS, que seja de outras empresas que possuem esse tipo de filamento, porque é um equipamento caro, e dá para você começar a tirar bons resultados, encontrar bons arquivos, para não precisar ter a necessidade de utilizar um equipamento como esse. Então, nesse caso, eu já abri aqui, direto do site, tá? Eu não fiz nenhuma alteração, e eu vou mostrar as alterações que eu gosto de fazer. Então, primeira coisa, se adeque à sua impressora. Nesse caso, eu já alterei o perfil da minha impressora, então eu vou colocar aqui o perfil da minha impressora atual. Aqui a gente tem já a questão das cores. Lembrando, como é que eu fiz essa figure? Eu coloquei a base em roxo e as asas eu também coloquei na cor roxa. E para passar isso para o software é muito simples, mas a primeira coisa que eu gosto de fazer é tirar as cores, porque eu tenho uma cor só. Depois, para adicionar, eu vou adicionar em outra placa. Por quê? Eu vou fazer de cores diferentes e eu possuo duas impressoras. Então eu vou colocar aqui a nossa base e a asa eu também vou colocar aqui. Opa! Também vou colocar aqui na outra placa. A gente pode ajeitar um pouquinho, deixar um pouquinho mais centralizado. Aqui no personagem, eu posso pegar as peças, pegar aqui o bracinho também e arrastar um pouquinho mais aqui para o meio. Beleza, agora eu já tenho duas plates. Na primeira plate, eu vou alterar a cor, vou adicionar outra aqui para a gente alterar o da outra também. Mas na primeira plate, eu vou colocar esse aqui em azul, porque ele é a configuração que eu estou utilizando para minha cor preta também. Mas para não confundir, eu coloco aqui a configuração do meu filamento, que eu já mostrei para vocês como calibrar a temperatura, por exemplo. Venho aqui e coloco na cor preta. Pronto, show de bola. E as únicas alterações que eu tô vendo que o desenvolvedor trouxe é aqui na questão do suporte, que ele habilitou, e também em outros, ele tirou a parede fina, tá? E também aqui alterou essas configurações. Então nessa parte, para falar a realidade, não vejo nenhuma alteração para ser realizada. Só que como a gente vai fazer a primeira peça, eu não gosto de imprimir em 0.08 de primeira, porque aumenta bastante o tempo da impressão. Mas para deixar com bons detalhes, eu vou colocar aqui no padrão que vem no fatiador de 0.16 com alta qualidade. Aqui eu gosto de nivelar as alturas das camadas e também na largura da linha eu gosto de deixar padrão, então eu gosto de deixar tudo 0,4 aqui
pra gente não ter alteração ali na linha, no visual. E a primeira camada eu gosto de deixar em 0,48. Nessa parte, beleza. Agora em força, tem alguns parâmetros que a gente pode alterar. E o primeiro que eu gosto de alterar é a questão aqui do padrão de superfície superior. Por quê, galera? Eu já trouxe para vocês outros vídeos comentando sobre isso. Quando a gente tem uma peça que aqui na parte de cima a gente tem partes arredondadas, se a gente coloca o padrão linha monótona, padrão em linha, ele vai fazer um fechamento esquisito. Então eu sempre gosto de colocar o concêntrico. Para padronizar, eu coloco concêntrico em todos. E aqui, na densidade do preenchimento, tem algumas alterações que você pode utilizar. Por quê? Isso aqui influencia no peso da peça e também no tempo de impressão. Às vezes, galera, para você tirar um ótimo resultado em uma peça que vai ficar parada na estante, não tem a necessidade de utilizar um padrão alto de preenchimento. Tudo bem que 15% não é muito, mas ultimamente eu ando utilizando 8%, e deixo minhas peças leves com um ótimo resultado. Então eu deixo em torno de 8% e o padrão giroide faz sentido para mim a níveis de resistência. Então casando essas duas configurações, para mim está em um ótimo parâmetro. E agora por último, eu vou vir aqui nessa outra placa. Eu vou colocar a cor que eu quero na cor roxa, mas eu vou utilizar aqui um PLA genérico. Posso utilizar essa configuração também? Vou colocar aqui a cor roxa. Esse roxo aqui acho que casa um pouquinho mais. E aqui, em objetos, na minha placa 2, né? Eu vou alterar aqui para nossa cor roxa. Beleza? Roxa. E aí não vai precisar da purga. E a gente tem duas plates separando tudo isso. E aí, galera, é só pôr para imprimir. Lembrando que essa peça é uma peça com bastante suporte. Então, o maior cuidado que você deve possuir sempre, galera, é em tirar os suportes com equipamentos corretos, tipo um alicate. Pode passar um assoprador de calor para deixar um pouquinho mais quente, para ficar fácil de você retirar os suportes. Mas assim, perde um tempo fazendo esse trabalho, para deixar com um detalhe mais bonito. E olha só, no final das contas, se a gente volta aqui no site, peraí que eu até fechei ele, se a gente volta no site, é uma peça que aqui tava falando pra gente que iria demorar em torno de 24 horas mais ou menos. Cara, agora com essas alterações, com o enfio e também utilizando tudo que eu falei para vocês, foi para 6 horas. Tudo bem que é só o corpo. Se a gente for aqui na nossa segunda placa, vamos ver como que tá a nossa segunda placa. Essa tela tá um pouquinho mais pequena para a gente deixar o vídeo mais bonito, mas sabemos que eu sei que fica muito pequenininha aí para a gente estar visualizando. Mas vamos fatiar aqui o da base. Vai demorar em torno de 4 horas e 40, porque quanto maior for a área da superfície, geralmente demora mais mesmo, tá bom, galera? Então por isso que às vezes, visualmente, nossa, não parece tanta coisa. Esse aqui de cima, que é a parte do corpo, demoraria mais, em tese, mas tá demorando até um pouco menos, tá? 4 horas e 40. Como eu tenho duas impressoras e coloco as duas ao mesmo tempo, vamos dizer que em 6 horas eu já tenho a peça completa. Vamos gastar mais uns 30 minutos para tirar os suportes e colar. E a gente chega nesse resultado aqui que eu já comentei para vocês, que eu achei que ficou muito bonito. E eu vou falar a realidade, tem um valor agregado bem interessante, porque para alguns personagens, ultimamente, você não anda encontrando peças com bastante detalhes a níveis de plástico. Agora, eu falo outros plásticos, né, as de action figures, mas agora as de impressão 3D está vindo com uns modelos bem bacanas. E se não for a de resina, né, que tem cheio de detalhes e pintura à mão, que fica muito cara, às vezes uma peça dessa você pede um valor considerável e mesmo assim permanece barata para o comprador. A nossa segunda peça, galera, isso aqui tá muito bonito, saiu essa semana e o camarada ainda deixou versões em vários tamanhos que você pode imprimir. Mas olha esse Majin Buu, no completo ele já não tem a necessidade de um AMS, então você imprime em cores separadas e depois vai colando tudo certinho. No do Beru, que é a outra figure que a gente fez, ele ainda tem a troca de cor no arquivo, só que a gente separou de um jeito que não teve necessidade. Esse já foi pensado para quem não tem o AMS. Então, cara, eu acho que vai ficar com um resultado bem bacana. Na verdade, já ficou. Eu vou mostrar aqui já os parâmetros no software, mas olha essa peça. Olha esses detalhes. No final das contas, eu acabei nem colocando o olhinho preto, porque eu achei que ficou bonito sem, mas a gente pode colocar depois. Mas olha esse físico. Quem modelou isso aqui deu um talento que vocês não estão ligados. Tanto é que as costuras ele colocou certinho entre os músculos. Olha essa calça.
os dourados aqui do detalhe da roupa dele. Cara, tá bem bonita mesmo. Então, é essa que a gente vai dar a dica, lembrando que eu deixei o link na descrição. E aqui ele trouxe arquivos em 25 centímetros, que é essa peça que a gente fez, tem 25 centímetros, já é um tamanho de figure considerável. Mas ele também tem em 48 centímetros e 62 centímetros, meus parceiros. Então dá pra fazer uma peça bem grande. É muito bonito isso daqui. E agora vamos para o software entender um pouquinho das alterações. Obviamente que eu não vou fazer com todos, tá? Por quê? Isso daqui fica fácil depois que você entende o primeiro. Então já bora para esse 25 centímetros. Lá ele também, né? Mas de qualquer forma, primeira coisa que a gente já altera antes de começar a ver o modelo. Vamos colocar aqui o nosso modelo de impressora. Beleza, vai alterar os parâmetros. Ok, show de bola. Outra coisa, já vou também depois alterar aqui os filamentos. Vou colocar o rosa de novo, né? Para deixar bonito. Vou colocar aqui o meu, porque dessas cores aqui, tudo tô utilizando o mesmo padrão de configuração do filamento, tá? Uma coisa que deu boa foi essa configuração. Então vou colocar aqui cor branca. E aqui vou colocar... Esse foi o dourado, no caso. Ah, tá até a mesma cor. Show de bola. Então bacana é que a gente tá vendo que o arquivo ele foi muito bem modelado. A única coisa que eu fiz de alteração no modelo em si, porque ele já vem todo cortadinho, é que eu posso colocar a mão para imprimir junto com o corpo. Então foi isso que eu fiz. Aqui na área de pré-visualizar, eu pego os dois itens, coloco junto aqui do corpinho e imprimo junto. Beleza, já aumentei a eficiência. Mas agora vamos das alterações de qualidade, né? Aqui ele trouxe pra gente um padrão de não um padrão de preenchimento, mas uma altura de camada de 0,2. Eu gosto de mais detalhes visuais, então o 0,16 me agrada mais, então eu vou colocar aqui em 0,16. Depois eu só equalizo também a altura da primeira camada, depois equalizo também a largura da linha, coloco tudo em 0,4. Só a nossa primeira que a gente vai colocar em 0,48. Depois disso, já vamos passar para a força. Aqui, galera, entra as mesmas questões que eu falei para vocês. Então, como a gente tem um personagem que tem os topos abaulados, faz muito sentido a gente utilizar padrão de preenchimento de topo concêntrico. Por quê? Se a gente utiliza em linha, aqui nesses fechamentos de topo, ele fica meio estranho, para falar a realidade. Então, por isso, aqui eu sempre vou colocar concêntrico, concêntrico, vou padronizar aqui tudo concêntrico e o giroide para trazer mais resistência. Uma coisa que eu achei bem interessante desse desenvolvedor, o que ele fez diferente? Loops de parede, que é o número de paredes, ele não alterou. Fechamento da casca superior, ele alterou, colocou em 3, só que o infio ele colocou 5%. Cara, ficou muito levinha essa peça, muito levinha mesmo. Então, me agradou também o infio, só que eu achei que ficou muito levinha. Então eu fiquei com medo um pouquinho de quebrar, então aquele padrão que eu tava utilizando de 8%, eu mantive também. E de 5 para 8% não é lá aquelas coisas. Mas o que acontece? Quando a gente faz em 5%, às vezes a peça fica um pouco mais frágil. Eu não achei que ela ficou frágil, ficou muito legal mesmo. Mas, por exemplo, em tamanhos maiores, não vai dar para deixar 5%, tá? Então, o 8 me agradou um pouquinho mais, foi a única alteração que eu fiz, mas pode imprimir em 5%, que o resultado fica bacana, mas bater um vento vai cair, hein? É isso que a gente não pode negar também. Depois, em suporte, ele fez algumas alterações, tipo na extensão inicial da camada, camadas superiores. Isso aqui eu não alterei, tá? A única coisa que eu vejo que muita gente não presta atenção é aqui, galera. Distância Z superior. O que vocês têm que ter em mente? Se você está utilizando uma altura de camada 0,16, a distância Z superior tem que ser uma altura de camada 0,16. Então, às vezes, a gente estava lá em 0,2. Aí você vai utilizar 0,8. Mas a distância Z superior você não alterou. Então, por isso que prestem atenção. Aqui tá 0,16 porque eu alterei o perfil por completo. Mas às vezes você esquece e deixa isso daqui, aí é a hora que raspa ali no seu suporte, tá bom? Então nessas outras partes eu não alterei nada. E aí eu botei para imprimir. Demorou pouquíssimo, a gente pode ver até mesmo quanto demorou no total. Arredondando 210 gramas, no total, somando todas as placas, daria em torno de 17 horas. Como eu tenho duas, eu acabo diminuindo esse tempo. Então vamos dizer que, por completo, eu já teria finalizado a peça em torno de 6 horas e meia, contando o tempo da montagem. Por quê? Eu tenho duas, tá? Não é nem 6 horas e meia, né? Vamos somar isso daqui, vamos dizer que 9 horas no máximo, contando o tempo de montagem, tá? Então, me agradou bastante, principalmente pelo resultado. Galera, eu acho que das Action Figures de modelo
que eu já montei e que eu já imprimi, essa é a que possui mais detalhes. Então, em filamento, poxa, 210 gramas, vocês sabem. Se o filamento você pega 100 reais, isso aqui é 21 reais para produzir. Tudo bem que tem o tempo de impressão, mas tem filamentos que a gente consegue em um valor muito mais barato, como eu comentei no vídeo da STL Flix, que eu ando pagando em torno de 75 reais. Então, cara, pelo resultado, topíssimo. O link tá na descrição do STL. A próxima, galera, também é do mesmo anime que a gente comentou do primeiro personagem, o Solo Leveling. Só que esse caso aqui é bem interessante, porque essa impressão eu fiz há muito tempo, foi uma das primeiras impressões grandes mesmo que eu fiz, montei e ficou com um resultado bem bacana, só uma coisa ou outra ali visualmente que não me agradou muito, mas é pela inexperiência. Nesse caso, é a Kamishi Wrath, ó, que nome diferenciado, mas no resumo, são duas adagas. E essas adagas, o camarada, ele modelou em tamanhos de 40 a 71 centímetros. Só que isso daqui é uma, então eu vou passar os dois arquivos, porque como é um jogo de adagas, então vamos contar com um arquivo só, tá? Então, ambas é 74 centímetros. Galera, e o resultado disso aqui, olha só que legal. Vamos pegar a primeira. Olha o tamanho que ela ficou. Muito bonita para pendurar na parede. Eu acho que fica muito bacana, principalmente para aquele nerdola fã de anime, assim como eu, tá bom? Então, as únicas coisas que eu não fiz lá no começo, que eu dei uma chaveada, né? É que eu não configurei o filamento corretamente. Então a gente tem algumas marcas ali que realmente deu para ver que super aqueceu. Na cor preta tem menos isso, mas no amarelo eu identifiquei algumas falhas também. Então no visual minucioso, pela inexperiência da época, eu entendo por que eu fiz isso agora, né? Mas esse aqui é o primeiro modelo. O segundo ficou muito legal também. Ela é um pouco mais fina, então o jogo, ó, olha que bacana que fica. Dá pra ver que ela é um conjunto. E, cara, pra presentear, isso aqui é muito top. Fora que, pra quem vai vender, por exemplo, tem um valor agregado muito grande. Porque é uma peça um pouco mais pesada, ela fica em exposição, ela é maior. Então, isso aqui é um arquivo muito interessante para você ter no seu portfólio. Eu não sei com o que você trabalha necessariamente com impressão 3D. Olha só os detalhes que eu falei, ó, de superaquecimento, principalmente aqui, ó, no detalhe. Mas eu acho que no conjunto geral, pelo tempo que eu gastei imprimindo, eu acho que com um resultado muito top. Então lembrando, os dois arquivos, na verdade, os dois links, todos, eu vou deixar aqui na descrição para ficar mais fácil de você baixar. E essa é a versão grande, mas a gente tem a versão de 40 centímetros, essa aqui é 46 centímetros, que também acho que fica legal, num pedestalzinho pequeno. E o que é mais bacana é que ele fez um vídeo tutorial. Nesse caso aqui a gente não encontra, mas por exemplo, nesse tem um vídeo dele ensinando a montar. E entrando no canal você encontra o vídeo da outra também para você conseguir montar. Então, ó, a galera fazendo, todo mundo conseguiu, não teve nenhum tipo de dificuldade. E o que é mais bacana ainda, não necessariamente necessita de cola. Então, ele faz um clique, né? Na hora que você vai montando as peças. Uma peça vai segurando a outra. Eu só utilizei cola para deixar mais firme essas conexões. Mas, caso você não tenha cola, por exemplo, não tem a necessidade. É que fica uma peça um pouquinho mais bamba. Mas, no resumo, ele modelou de um jeito que não tem a necessidade de cola. E no fatiador básico, assim como os outros, aqui a única coisa que vai mudar é que tem bastante placas, porque as peças são maiores. Então, mesmo vindo no padrão para Bambolab A1, nota-se que as peças são bem grandes, né? Então, por isso que chega nos 74 centímetros. Essa branquinha aqui é os conectores, porque é o que eu falei, não tem necessidade de cola. Então, ele criou um jeito, esse modelo, que a gente não passa por essa necessidade. As únicas coisas que eu vou fazer é trocar, né, para as configurações da minha impressora. Vou trocar todos os filamentos, né, para utilizar a configuração que realmente eu montei. E o que ele trouxe de diferente aqui, galera, é que ele fez em uma altura de camada de 0,28, então a linha fica um pouquinho mais grossa mesmo. A largura da linha ele utilizou padrão, então o que eu vou alterar aqui? Padronizar a largura da camada inicial. Vou colocar aqui o meu 0,40. Opa! 0,40, 0,40 e o 0,48 aqui que eu dei uma gaguejada, beleza? Em força, o que ele alterou aqui? Como esses padrões de preenchimento ainda segue, na minha visão,
um topo meio abaulado, eu também não vou utilizar a linha monótona, tá? Eu vou colocar o padrão concêntrico. Nesses de baixo, que vai ser aqui, não tem a necessidade, porque é uma superfície um pouco mais plana e ele não tem a necessidade de ficar circulando no bico. E aqui a densidade de preenchimento ele colocou 20, justamente para dar uma estrutura mais acabada para o objeto. Então eu mantive. Gostei do resultado, tá? Não vou negar não. Ele tá colocando o preenchimento de espaço de grade. Nessa aqui, para trazer eficiência, eu coloquei o cúbico adaptável. É a única coisa que eu alterei. Em suporte também não alterei nada do que ele trouxe, porque os suportes vai vir nas conexões. Olha só. Aqui, ó, tem o espaço para você encaixar o conector certinho, que é aquele conector branco. E a cor do conector meio que foda-se, tá? A única coisa que você tem que respeitar para ficar bem bonita a peça é as cores aqui do amarelo, que você pode puxar para um dourado, mas nesse caso aqui eu não tinha o dourado no dia. Então foi um amarelo mesmo e eu achei que o resultado ficou bem bonito. Mas tem outros que eu vi o dourado ficou mais bonito ainda, tá? Então nessa peça não tem muito o que mudar. A outra, galera, a única coisa que eu vi que ele mudou também não foi nada diferente da outra peça. Então, qualidade, o que ele deixou? 0,28. Vou deixar aqui o 0,28. Vou alterar aqui para 0,4. E o 0,48 aqui na minha camada inicial. E a Bambolab aqui, eu vou colocar a minha configuração padrão. Depois é só alterar aqui a questão do filamento. Esse tem menos placas. No final das contas, vai ser um projeto um pouquinho mais caro, que vai demorar um tempinho a mais. Mas, como eu falei, o resultado fica muito chique, show de bola. Mas então é isso, galera. Seguindo a linha de drops STLs que eu quero trazer aqui para vocês, já trouxe um para Natal. Agora trouxe um voltado para animes, então foi duas figures bem bonitas e esse conjunto de adagas que na parede, cara, vai ficar muito top, fora que todas eu acredito que tem um valor agregado muito interessante. Se você gostou, deixa o like, a gente tá aqui toda semana trazendo um conteúdo exclusivo para você que quer se aventurar no universo da impressão 3D e também não se esqueça de se inscrever para não perder nada disso aqui. Mas tamo junto, um forte abraço, falou!